respeito de uma das mais importantes palavras da língua portuguesa. Vamos falar da conjunção. Antes de explicar o que ela é, o que ela faz, para o que ela serve, como é que você pode se valer dela para melhorar principalmente o seu texto, vamos fazer uma parte que eu chamaria assim de mão de obra. Fundamental conhecer a lista das conjunções coordenativas e também conhecer a lista das conjunções subordinativas adverbiais. Olha, um conselho que eu dou: faça uma ficha com essas duas listas e sempre que você escrever um texto, use essas duas listas para fazer com que seu texto não apresente repetições de conjunção. Já já vou falar sobre isso, da importância de fazer isso em qualquer redação que você for escrever. Então a primeira grande dica da aula de hoje é isso: uma listinha, uma ficha das coordenativas, uma ficha das subordinativas adverbiais. E já já você vai ver comigo o quanto você vai usar essa lista. Para o que serve uma conjunção? Uma conjunção atribui nexo às duas orações que ela une. Então a conjunção une duas orações atribuindo-lhes nexo. O que é nexo? Sentido, significado. Quando você chega e diz: o piloto esperava um bom resultado, mas havia previsão de chuva durante a prova, se você simplesmente trocar um único monossílabo e dizer: o piloto esperava um bom resultado, pois havia previsão de chuva durante a prova, você vai notar que a simples troca desse conectivo mudou completamente o sentido dos dois períodos. No primeiro período, o piloto não gostava de correr na chuva; já no segundo período, ele é um especialista em correr debaixo d'água. Note a importância de uma conjunção. A mudança de uma conjunção por outra faz com que o sentido mude completamente. Você pode fazer uma outra coisa com a conjunção: usar a mesma conjunção com dois sentidos diferentes. Repare que desde que você estude será aprovado está indicando uma condição. Cara, se você estudar, levar a sério, você vai ser aprovado. Já desde que você estudou foi aprovado, você pode dar a entender que você foi aprovado porque você estudou. Uma ideia de causa. Ou até, repare que loucura, desde que você estudou você foi aprovado, uma ideia de tempo. Você foi aprovado assim que você começou a estudar. Esse comecinho é só para você perceber o cuidado que você tem que ter quando trabalhar com uma conjunção. Ela pode mudar completamente o sentido da sua frase. Melhorando esse sentido, fazendo com que a frase fique mais madura, mais inteligente, ou dando a intenção de que você não sabia o que é que você estava escrevendo, quando você eventualmente usar uma conjunção errada. Por isso, evite, tome muito cuidado com o que nós chamamos de incoerência de nexo, isto é, usar a conjunção de forma errada. Bom, você fez aquilo que eu pedi, você fez a sua liçãozinha de casa, você fez duas fichas, uma com coordenadas, outra com subordinadas adverbiais. Só que ao usar, não usou de maneira correta. Repare esta frase: era a mulher de sua vida, posto que tinham almas afins. A sua intenção foi dizer que esta mulher era a mulher da sua vida, porque você e ela tinham ideias semelhantes, pensamentos semelhantes, vontades semelhantes, em suma, eram feitos um para o outro. Só que, infelizmente, você usou a conjunção errada. Por que usou a conjunção errada? Porque a conjunção posto que não pode, em hipótese alguma, ser usada no lugar de um porquê. Era a mulher de sua vida porque tinham almas afins, é a forma correta. Mestre, a conjunção posto que se usa de que maneira? A conjunção posto que se usa significando embora. Então, era a mulher de sua vida, posto que não tivessem almas afins. Agora sim você usou o posto que corretamente. Era a mulher de sua vida, embora não tivessem almas afins. Você só pode usar o posto que indicando contrariedade. Uma oração tem que contrariar a outra, senão você não está usando corretamente. Posto que não é causal. Posto que é uma adverbial concessiva. Tá claro? Mas já vamos voltar a falar desta conjunção. Outra coisa que você tem que evitar:
a redundância de nexo. Não existe coisa que mais empobreça um texto escrito do que repetir conjunções. Repetir conjunções realmente demonstra que você é um garoto, que você é uma garota, que tem pouco vocabulário de conjunção, significa dizer que você trabalha mal o seu texto escrito. Então, cuidado, por exemplo, com essa. Essa é a campeã. Dá uma olhadinha na sua última redação e veja quantas vezes você escreveu a palavra porquê. Ora, se você escreveu mais do que 2 vezes, significando, pois, como está aí, não era feliz, pois se sentia solitária, realmente a sua redação está muito infantil, a sua redação está com baixo nível. E aí, o que é que eu faço, mestre? Muito fácil. Pega a listinha, vai lá, procura o porquê. Veja que você quis dar uma ideia de causa, vai lá nas causais e escolha outra para colocar no lugar. Então, escreveu uma vez como porquê? Ótimo, maravilhoso. A segunda vez, use um pois. Use um visto que, use um já que, uma que eu gosto muito de usar, uma vez que, ele não era feliz ou ela não era feliz, uma vez que se sentia solitária, usando um pois que, ou até um porquanto. Cuidado com esse porquanto. Esse porquanto significa porquê, então use no lugar certo, não vá usar esse porquanto como embora, como quando, que aí a coisa fica completamente complicada. Agora, é claro que você pode até usar outros casos mais interessantes. Repare esse como. Esse como você vai encontrar, por exemplo, nas comparativas, né? Ele trabalhava como um leão. Vai encontrar nas conformativas, indicando um comum acordo, um acerto, né? Fiz o trabalho como você pediu, como você solicitou, aqui estou eu para atendê-lo. Esse como tem várias utilidades e pode funcionar, como você está vendo aí, como uma oração causal. Como uma conjunção causal. Eu digo, como se sentia solitária, não era feliz. Já que se sentia solitária, não era feliz. Por que se sentia solitária, não era feliz? Note que é interessante usar a conjunção como, funcionando como causal, porque você se vê obrigado a inverter a frase. E toda inversão é bem-vinda, dá um certo charme, dá um certo estilo para o texto. É claro que se você for um garoto realmente que está a fim de escrever algumas coisas diferentes, observe. Toda vez que você vai escrever uma oração que começa por um C, qual é o sentido que você vai dar a esta oração? Hã? Isso mesmo. Condicional. A gente usa o C apenas como condicional. Olha, querida, se você for, eu vou. Olha, você só vai à festa se eu deixar. É aquele pai que chega para o filho e fala, puxa, filho, estuda, pega firme. Se você entrar na faculdade de medicina, o pai vai dar para você aquela bicicleta que você sempre quis. Grande pai. Esse C, para todas as pessoas, ou para a maioria das pessoas, aparecerá apenas como condicional. Imagine-se corrigindo 150 redações de um vestibular, de um concurso. Toda vez que você vir um C, você vai ver sempre depois uma condicional. Então nenhuma oração de nenhum candidato vai causar a você surpresa. Ora, da próxima vez que você for escrever um C, lembre-se do que o mestre falou e tente fazer isso. Ó. Olha que bacana. Se era para não ires à festa, por que compraste um vestido novo? Será que você percebeu que aí não existe condição? Repare que esse C significa já que. Ô menina, já que era para você não ir à festa, por que você comprou um vestido novo? Esse C, em vez do tradicional C condicional, está aparecendo de forma extremamente erudita, extremamente rara. Ele está aparecendo como uma conjunção causal. Tente usar isso na sua próxima redação. Ah, eu não consigo, é muito difícil. Então vou ensinar um macete. Você consegue escrever uma oração com um C? Olha, se era para ser corrupto, consegue escrever isso? O que você faz? Na segunda oração, coloca uma pergunta. Olha que bacana. Puxa, mas se era para ser corrupto, por que então esse rapaz se elegeu? Toda vez que você começa uma oração por um C e coloca uma pergunta na segunda oração, esse C vai ser causal e não condicional. Uma curiosidade que falaremos em outras aulas. Esse porquê é sempre separado. Porquê significa por que motivo, por que razão. Bacana? Vamos em frente. Vamos dar um outro exemplozinho de redundância bastante comum. Quando você me deixou, minha vida ficou vazia de problemas. Olha que cara romântico.
Repare que a palavra quando é uma outra palavra que você faz uso em demasia. Faça o exame de consciência. Toda vez que você for escrever uma oração temporal, você sempre começou pela palavra quando. Puxa vida, você tem tantas opções para usar no lugar desse quando, por que não usar? Pega lá aquela fichinha, procura lá oração temporal, começa lá com um quando, então lá você vai ver que você pode usar outra, como por exemplo, logo que você me deixou, querida, minha vida ficou vazia de problemas, ou até, desde que você me deixou, assim que você me deixou, depois que você me deixou. Então, veja bem, coloca uma vez quando, na outra vez vai usar uma outra temporal, logo que, vai usar mais uma temporal, desde que, precisa de mais uma, assim que, e assim vai. Não repita a conjunção. Às vezes, com uma pequena alteração no verbo, uma pequena alteração na frase, você pode usar outras conjunções temporais. Por exemplo, sempre que você me deixa, querida, minha vida fica vazia de problemas, aí ela volta, começa tudo de novo. Já todas as vezes que você me deixa, ou até todas as vezes que você me deixou, tanto faz. Use da sua imaginação, use da sua criatividade e vá substituindo conjunções comuns, conjunções que todo mundo usa por outras, mais cultas, mais raras. Vamos dar uma esnobadinha? Olha isso aqui. Sim, a palavra mal, que a gente conhece como advérbio, hoje eu não estou bem, hoje eu estou mal, às vezes pode funcionar como conjunção temporal. Eu posso usar o mal no lugar de um quando. Ora, o corretor da sua redação está esperando que as suas temporais comecem com quando, como todas as temporais que ele leu nas últimas 100 redações que ele corrigiu. Aí você aparece com uma temporal começando por um mal. Isso agrada, isso modifica, isso mostra que você é diferente, que você é um cara preocupado em mostrar aquilo que você aprendeu. Também no lugar desse mal você pode colocar um apenas. Olha lá, apenas você me deixou, né? Olha como esse apenas significa tão logo, assim que. Use a ficha, use toda a tabela das adverbiais que você só tem a ganhar. Vamos mostrar mais um caso importante de permuta obrigatória. Olha, eu costumo dizer que existem 3 conjunções problemáticas que você tem que evitar escrevê-las, porque todo mundo escreve. Para indicar causa, o porquê. É ou não é? Para indicar tempo, o quando. Então um porquê só tá bom, um quando só tá bom. E para ligar 2 orações contrárias, o mas. Puxa, e essa, de coração, eu acho que você não tem direito de repetir, porque a lista dos sinônimos para adversativa mas é talvez a única lista que você já saiba de cor, que você nem vai precisar olhar na fichinha. Repare, nasceu rico, mas morreu pobre, por que não? Nasceu rico, porém, todavia, contudo, entretanto, no entanto, morreu pobre. Isso, brinque com a conjunção, não repita, use conjunções diferentes. E até, faça isso aqui, ó. Rapaz, o e pode significar mas. E tem uma coisa que muita gente não sabe, mas a partir de agora, se você não sabia, vai saber. Toda vez que o e significa mas, preste bem atenção. Ele tem que ter uma vírgula antes. Puxa, professor, ontem eu escrevi uma redação e teve uma hora que eu escrevi essa frase: o povo brasileiro passa fome e o governo nada faz. E não coloquei vírgula. Que pena, cometeste um erro. O povo brasileiro passa fome e o governo nada faz é o mesmo que dizer o povo brasileiro passa fome, mas o governo nada faz. Bota uma vírgula aí. Aliás, quer um conselho? A próxima vez que você escrever um mas, apaga o mas, coloca um e. Não vai esquecer de deixar a vírgula, não vai apagar a vírgula junto, que você estará escrevendo uma redação com uma pontuação bem interessante, bem inteligente, bem erudita. E vamos falar agora de la crème de la crème. Meu Deus, o que é isso? É o creme do creme, a nata da nata, a melhor das coisas, aquela que demonstra que você é o garoto, é a garota mais culta aí da região. Comprou uma bela casa, embora não tivesse dinheiro. Normalmente, quando a gente fala uma frase dessa, isto é, quando a gente vai colocar 2 orações que se contrariam, a gente costuma colocar adversativas. Não tinha dinheiro, mas comprou uma bela casa. Aí a gente melhora um pouco, aí começa a falar, não tinha dinheiro, porém comprou, todavia comprou, entendeu? Ótimo, maravilhoso, já está melhorando. Mas a redação vai apresentar frases com nível mais alto na hora que a gente começar a olhar
com muito mais carinho para as concessivas. A concessiva é uma adversativa um pouco mais sofisticada, um pouco mais inteligente. A principal conjunção dela é o embora. Mas no lugar do embora, você também tem como colocar outras conjunções tão ou mais sofisticadas. Comprou uma bela casa, se bem que não tivesse dinheiro, ainda que não tivesse dinheiro, mesmo que não tivesse dinheiro, apesar de que não tinha dinheiro. Olha como eu preciso fazer uma pequena mudança quando eu uso apesar de que. Por mais que não tivesse dinheiro, bacana? Brinque com as concessivas, ligue orações que se contrariam com as concessivas, que vale a pena, elas são inteligentes. Por falar em inteligente, eu acho essa concessiva a mais inteligente de todas. Comprou uma bela casa sem que tivesse dinheiro. Olha como as ideias são antagônicas. Ele não tem dinheiro e compra a bela casa. Usou ideias contrárias, podia ter usado um mas. Mas se eu falo, comprou uma bela casa, mas não tinha dinheiro, percebeu como a frase fica um pouquinho mais fraquinha, fica um pouquinho mais infantil? Use o sem que dignifica, dá uma qualidade bem melhor para a sua frase. Verdade ou não? E, aliás, se você puder, próximo da frase onde você usou o sem que, use o sem que novamente, só que com outra qualidade, com outra acepção. Repare que o sem que também pode, às vezes, funcionar como condicional. Não comprará uma bela casa sem que tenha dinheiro. Olha, a mesma conjunção com significados diferentes. E eu gostaria de fechar essa aula mostrando para você praticamente a mesma frase com que nós começamos o trabalho de hoje. Comprou uma bela casa, posto que não tivesse dinheiro. Agora você sabe muito bem que o posto que quer dizer embora. Que o posto que só pode aparecer ligando duas orações que se contrariam. Ele compra uma casa, ele não tem dinheiro. Aí o posto que cai como uma luva. Use com bastante vontade essa aula, não esqueça de fazer a sua ficha. Essa ficha tem que acompanhar você o tempo todo. Sentiu vontade de escrever uma redação? Vá lá, escreva a redação do jeito que você sempre escreveu, sem grandes preocupações. Porém, terminou o texto? Antes de passar a limpo, pega as duas fichinhas. Cada vez que você repetir uma conjunção, vá lá. Troque por outra conjunção. Valorize o seu trabalho. Você vai perceber que muita gente vai reparar que o seu texto mudou e mudou para melhor. Grande abraço. Façam os exercícios e algumas redações também. Por que não?